Em ordem, Júnior, depois Tadeu, Enóquio e por último Gilson, ok? 3 minutos, viu? Estou te procurando. Boa noite. Eu tenho uma pergunta que vale para todas as chapas, mas principalmente para a chapa 1. Né? Eles falaram da importância importância histórica da CUT e tal, e nós não negamos isso. E em relação a isso eu pergunto, assim, ela mesma falou que a CUT representa 34% dos trabalhadores do Brasil. E aí eu pergunto, por que até agora a CUT não se mobilizou contra o projeto do governo Dilma, que era a lei antiterrorista, que vai nos criminalizar por lutar, e também por que não começou ainda a organizar classes trabalhadoras e funcionários públicos, principalmente, né, contra a PL 257, que é uma PL muito agressiva, do governo Dilma também, né, que o Temer apoia, que a maior parte dos ministros que lá estão no momento estavam no governo da Dilma ou no governo do Lula, né, e é um projeto que vai congelar o salário durante 2 anos, que vai proibir concursos públicos durante 2 anos, né, e é um projeto muito agressivo, prevê demissões voluntárias, um projeto muito agressivo. Em escola, por exemplo, o professor tem que voltar, o coordenador tem que voltar para a sala de aula, né, porque não tem substituto. Imagina 2 anos sem concurso, como é que vai ficar? Né? Final. Boa noite, boa noite à mesa. Eu sou o Tadeu, professor de Planaltino, do Centro de Planaltino. Atravessei a UTF para participar do debate, né? E saudar aqui o Comitê de Mobilização do Gama. Lá em Planaltino a gente estava querendo, né, também fazer um debate. Agradeço a chapa 2 e 3 por ter aceitado prontamente. Pergunto à chapa 1 porque até hoje não me responderam, sendo que eu mandei convite por alguns integrantes de lá, e renovo o convite caso a gente possa, né, fazer na semana que vem, segunda ou terça. Segunda. Enfim, vamos lá. A minha pergunta é o seguinte, só para contextualizar, a companheira que falou sobre a questão de como efetivar a lei da gestão democrática, né, nas escolas. Todo mundo concorda com a lei da gestão democrática, né? Enfim, isso não é uma polêmica. E eu queria acrescentar também como efetivar a democratização, a democracia de base do nosso sindicato, especificamente em termos das instâncias de base, a delegacia regional, o delegado sindical, o João algumas vezes falou aqui, né, a reunião de delegados sindicais, a reunião geral de delegados, né, que inclui os delegados sindicais de base e também a diretoria, as assembleias regionais, né, todas essas entidades, né, pessoal, elas estão no nosso estatuto, mas assim como a democracia está na lei da gestão democrática, e a escola é ditatorial muitas vezes, ou é uma pseudo-democracia, né? E o sindicato também às vezes é ditatorial e às vezes é pseudo-democrático, né? Então eu queria só afinar um pouquinho mais, ainda tem um tempo aí? No caso da democracia dentro da escola, em termos de funcionários, professores e demais funcionários, falando em unidade escolar, alunos e tal, essa democracia ela não vem ocorrendo por primeiro, falta de participação, falta de politização, a dificuldade de você constituir as entidades de base previstas na lei ou outras, né? Mas por que não as previstas em lei, para começar? Então, no caso, é o Grêmio Estudantil, é o Conselho Escolar, né? Composto paritariamente por todos os setores e com direito à participação da comunidade, tipo dos vizinhos que não têm filho, por exemplo, digamos assim, na escola. 30 segundos. Essa reunião não ocorre, né? Como fazer ela ocorrer? Quais são os planos, né, das chapas para fazer isso ocorrer? E da mesma forma, né, como fazer para as pessoas se interessarem por ser delegado sindical? Como fazer para a direção sindical interessar as pessoas e não fazê-las fugir, né? Eu também sou delegado sindical na minha escola e jamais recebi um WhatsApp, um e-mail, um telefonema para me informar de uma reunião de delegados sindicais. Eu fico sabendo por aí, eu fico sabendo pelo site.
Outra coisa, por que a gente não pega a Assembleia Regional, que não vai ninguém, porque é uma coisa, né, mais ou menos inútil, não é deliberativa? Por que a gente não transforma ela em uma coisa deliberativa para pautas regionais? Né? Tem lá a Assembleia Geral, que tem as determinações gerais, mas dentro, como é que vamos fazer no Gama, como é que vamos fazer em Planaltina e tal? Né? Então é isso. Obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas. A correria está muito grande, pessoal, mas eu só o gás hoje quase eu desmaiei no gás, eu tive problemas sérios de saúde. O gás, acho que eles sofisticaram mais, que está derrubando as pessoas agora, né? Aquele outro, a gente até conseguia, né? Agora derruba mesmo, a gente cai e não tem jeito. Mas, pessoal, uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, eu estou preocupado com o ritmo aqui das coisas do Rio, do discurso, e tem que ter cuidado, né? Parece que está ficando um pouco globalizado aqui, criminalizando a política, criminalizando os partidos, cuidado. Não vamos entrar na globalização, pelo amor de Deus. Cheio de lampone, essas drogas todas aí, tá? Então a gente, quando eu criminalizo os partidos, criminaliza a política, pelo amor de Deus, esse discurso aí não vamos ficar distante dele, a gente sabe o que tem por trás disso aí. Então, vamos, eu acho que a discussão aqui, primeiro, parabenizar os meninos que fizeram aqui nessa que estão fazendo aqui esse debate, isso é importante, isso é um avanço, né? A gente precisa ter mais isso aí dentro da escola e tal, porque a nossa categoria está começando a ficar meio assim acerta quanto é isso. Nós achamos que isso também é partidarismo, então não tem nada a ver com isso e tal. Eu ouvi alguém falar aqui que não tem partido político, tudo bem, é uma opção sua, mas é muito perigoso isso, né? Porque a gente sabe que as sociedades mais envolvidas, organizadas, elas se organizam, e o partido, como ele colocou, é uma forma de você acender o poder. Eu não vou acender o poder através de matando as pessoas, tem que ser através da organização partidária. Também a gente tem que ser dessa forma aí, né? Então assim, eu gostei que os companheiros, a gente está a gente está aí na luta do dia a dia. Eu já até aposentei, né, e gosto que realmente tem que ter renovação, isso é muito importante, e a gente precisa realmente tratar essa discussão nessa linha mesmo ideológica, da questão da gente, como organizar os trabalhadores, como é que nós vamos trazer a categoria de volta para essa discussão, sabe? Isso precisa, porque dessa forma nós estamos dando munição ao inimigo para dizer, olha, esses caras são despolitizados, e aí vem bomba, e vem mesmo, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. As conquistas que nós conseguimos ao longo das políticas boas de inclusão social, tudo eles vão realmente tirar. Está lá na ponte para o futuro, tá isso aí. E isso tem que se focar nisso aí, precisa estar junto para isso aí. Porque se nós estivermos separados aqui, pensando só no nosso umbigo, nós vamos levar pancada e realmente vai destruir nossa categoria. Então, todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, né? E eu gostaria realmente que a gente afinasse para essa linha aí. E aí, para concluir mesmo, né? A gente precisa realmente estar muito mais juntos, né? As diferenças de pensamento é salutar, faz parte, ela enriquece o debate, tá? Então, realmente, eu gostaria que a gente alinhasse e cuidar com essa ação de criminalização, com a despartização e criminalizar a política. Porque isso aí não ajuda em nada a gente sabe o que tem por trás disso aí. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Gilson, CF8, estou na secretaria desde 94, portanto, com alguma experiência, né? E a impressão que deu, não querendo questionar o meu amigo Leon de luta, meu amigo né? Mas a experiência parece que ficou como se fosse uma coisa ruim, né? Eu acho que eu valorizo demais a juventude, acredito demais na juventude. Inclusive, quando chega algum estagiário na escola, né, a gente dá lá aquele intensivão lá para eles. E a impressão que deu foi que a experiência é uma coisa ruim,
mas na verdade não é. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que me parece que as convicções políticas também é uma coisa ruim, né? Então a convicção política ela é livre, independente de onde você está, qual cargo que você ocupa. E deu essa impressão, né? Agora eu gostaria de me dirigir respeitosamente à chapa 2 e chapa 3, que eu vejo, esses anos todos de luta e tal, eu vejo que as negociações, as pautas de reivindicações, é um momento político, um momento democrático, né? E eu acredito assim que é difícil você pegar um governo neoliberal como esse, como os outros anteriores, e você sentar numa mesa de negociação e você ser somente radical. Não existe isso num processo democrático, ainda mais político, né? Eu pergunto à chapa 2 e à chapa 3, volto a dizer respeitosamente, como é que vocês, caso eleitos, né, caso a chapa seja eleita, como é que vocês vão enfrentar uma negociação de reivindicações somente com radicalismo, no caso, porque, não, veja bem, foi o que eu entendi. Eu acho que a gente tem que, às vezes, numa negociação, ceder um pouco também, como qualquer negociação. Como qualquer negociação, nós temos que ceder também, as partes têm que ceder. Então, como é que só radicalizando um movimento vocês vão conseguir negociar? Eu acho que, no meu entender, com esses anos todos de experiência, não existe esse tipo de negociação. Ok, obrigado. Pessoal, agora a gente vai passar para a resposta, né? Na ordem a 3, depois a 2, depois a 1. 5 minutos. Então, vou tentar ser bem breve para dividir aqui o tempo com a Janaína. Primeiro, pergunta do Juninho aqui sobre a PL 257, a lei antiterrorismo. Não tem como concordar mais. Eu queria que o Simples estivesse mobilizando aí na luta contra a lei antiterrorismo e contra a PL 257. Uma PL puxada pelo governo Dilma, que com certeza, né, já vê o governo Temer dando continuidade. Vale lembrar que o governo Temer ele não brotou da terra, tá, gente? O Temer ele foi eleito na chapa da Dilma. Então ele é uma continuidade do governo Dilma. É lamentável que a Dilma, que tem um passado de luta, que lutou contra a ditadura civil-militar, hoje esteja criminalizando os movimentos sociais, traindo a própria história de luta dela. E o Simpro faça vista grossa hoje e não lute contra a lei antiterrorismo. O Tadeu falou uma coisa muito interessante sobre a questão das assembleias regionais. É uma proposta da nossa chapa, que elas têm um caráter deliberativo. Sem dúvida, elas são muito desmobilizadas. Então, 8 pessoas, 7, às vezes nem isso. Assim, que, como mobilizar? Com esse formato de direção, não mobiliza. Eu acredito que essa direção já perdeu completamente a credibilidade. Por isso que a gente precisa de uma nova direção e precisa de uma direção que tenha respaldo da base. A gente acha que uma coisa não exclui a outra. É preciso mobilizar a base, é preciso que esses comitês que existem no Gama, em Planaltina, que existem em outros lugares, mas é preciso disputar a eleição sim, para ter uma direção alternativa aí. O Enóquio colocou uma questão interessante, assim, apesar de ele estar na chapa 1, ele advogou a favor da nossa chapa, porque ele admite que tem uma despolitização grande da categoria. E por que a categoria está despolitizada? Quem é a atual direção do sindicato? Quem deveria estar politizando essa categoria? Eu acredito que isso é um balanço da atual direção do Simpro. Como diria Glauber Rocha, a culpa não é do povo. E por isso, e por último, responder a questão aí do Gilson sobre radicalismo. Eu acredito que radical é aquele que vai até a raiz. A gente não precisa ser radical de ficar gritando sem propósito. Mas eu acho que dá para mobilizar a categoria, ser moderado na forma de falar, ser educado, mas ser duro, de ser radical, no sentido de ir até a raiz. E seguir o exemplo dos secundaristas de São Paulo, por exemplo, que conseguiram derrotar o governo Alckmin, conseguiram barrar a reorganização das escolas de São Paulo. Um bando de moleques, de adolescentes da periferia, conseguiram derrotar o governo Alckmin. Se adolescentes da periferia de São Paulo conseguiram, por que nós, professores, não podemos conseguir também?
o colega, desculpa, eu sou ruim de nome, o Gil, não, esse colega primeiro aqui de câmera, Tadeu. Eu vou te falar como conhecimento de causa e a proposta da alternativa para a questão dos delegados sindicais, porque eu sou delegada sindical da minha escola, é transformar todas as nossas reuniões de delegados sindicais onde vocês terão poder de fala e poder deliberativo. Porque hoje, infelizmente, os delegados sindicais servem simplesmente para levar recado para as escolas, isso é fato, né? Então nós vamos devolver esse poder de novo, porque nós acreditamos que os delegados sindicais também precisam de serem novamente renovados e vamos devolver. Ao colega que nos chamou de radicais, o radical eu nem compreendo muito esse conceito, porque a alternativa ela é uma chapa realmente de oposição, certo? Nós não pregamos o radicalismo. E como vocês todos que já têm experiência em eleições, a alternativa está totalmente mudada e renovada com novos conceitos, pessoas diferentes. Com relação à negociação, que você fez a pergunta, nós temos sigils, mesmo apesar de você falar que nós não temos experiência, nós temos maturidade o suficiente para entender que nós sabemos negociar sim, numa mesa de negociação com o governo, quando assim chamados formos, porque nós temos pessoas capazes para isso. Então a gente precisa ter muito cuidado quando você usar termos pejorativos para julgar as pessoas sem conhecer. Com relação aos gestores, eu defendo um grupo e faço parte de uma discussão de grupo de gestores no Recanto, entendeu? Que nós vamos lutar sim por um processo de gestão democrática que já está em curso e a única questão que está faltando para ser finalizado é a alteração de um artigo só e nós defendemos isso. Vou explicar novamente, só mais um pouquinho do meu tempo. A alternativa, ela se coloca nesse contexto de eleição e assim como nós respeitamos todos os nossos colegas, nós gostaríamos de ser respeitado. Esse discurso que nós não temos experiência, não vale. Lula, ele não tinha experiência, ele se candidatou 8 vezes e foi, né, um bom presidente. Então a gente não pode julgar as pessoas sem conhecer. Ok, gente? Era isso que eu tinha para concluir. Pediu o direito de resposta, concedido 1 minuto. Pessoal. Pessoal, olha só, a intenção desse debate é trazer o protagonismo da plateia também. Isso mesmo. Certo? Se essa prática não vinha acontecendo em outros momentos, certo? Não, vamos com calma, A questão é a seguinte, a senhora não pediu a palavra. Não foi comunicado. Pessoal, vamos esclarecer. Vamos, Gilson. Pessoal, veja bem. Gilson, 1 minuto, tá? Ok. Pessoal, veja bem. Eu fiz uma pergunta respeitosamente às chapas. A senhora me respondeu diretamente à minha pessoa, dizendo que eu estava julgando. Eu não, por favor. Eu não estava julgando aqui ninguém. O que foi dito aqui é que as duas chapas, inclusive, falaram
que as negociações teriam que ser de forma radical. E eu fiz uma pergunta respeitosa às chapas. Como eles iriam, em caso de eleitos, a chapa, como iria negociar de uma forma radical, que foi o que eles colocaram? Já que o processo é político-democrático, e às vezes nós temos que ceder para ganhar alguma coisa. Quem é que não sabe disso? Há quantos anos nós estamos na secretaria? Então, se a senhora achou que eu estava lhe julgando, me desculpe, mas eu jamais quis lhe julgar. Eu fiz uma pergunta à chapa, tá? Ok. Olha só, gente, quem solicitar junto à mesa, tudo que está sendo solicitado, o tempo está sendo contado, e a gente está avaliando as questões. Certo? Gente, porque o Cleber não respondeu uma pergunta que eu fiz. Não, calma. A mesa não está em condições de julgar o discurso e como eles conduzem o processo da resposta. Sim. Posso passar a palavra para a chapa 2? 5 minutos? Seguimos adiante. Gente, a respeito da questão da gestão democrática, a questão dos delegados sindicais. Hoje em dia, a formação de delegado sindical ela ficou um pouco esquecida. Normalmente, o curso de formação de delegado sindical ele é feito em Goiânia, né? E esse distanciamento dos delegados sindicais é justamente uma missão da Chapa 1 há muitos e muitos anos. A Chapa 2 ela vai trabalhar democraticamente em todas as escolas, fazendo curso de formação por regional, né? Chamando os professores para discutir novamente política na escola, por isso que a política está sendo apedrejada. Então, nossa proposta é, se você trabalha a gestão democrática, formando delegados sindicais por regional, você vai trazer a comunidade escolar também para a questão democrática também. Então, não só atingindo o professor, mas aluno e a sociedade, para trazer uma nova discussão. Vou passar a palavra. Companheiros, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisaria respeitar a mesa, porque ela não teve obrigação nenhuma de promover um debate como esse, e ela promoveu muito bem. Olha só, com relação ao que o Tadeu falou de Planaltina, a democratização ela é uma visão política, né, que ela é princípio político. Nós defendemos, tanto no movimento estudantil, nas escolas secundaristas, universitárias, como nos movimentos professores, uma administração, uma gestão tripartite. O que seria isso? É a gestão com a maioria nas mãos da maioria da escola. Como seria isso? Quem é a maioria? Os estudantes. Nós achamos que a eleição ela não é democrática, em primeiro lugar. Porque o estudante não tem mesmo peso e tudo mais. Então a gente precisaria, para inclusive permitir a participação democrática na gestão, no decorrer da sua gestão, possibilitar esse debate na comunidade escolar. Porque se a gente traz esse debate para a comunidade escolar, ela automaticamente vai se interessar pela gestão que ela participou do debate e da própria eleição. Como acontece no Simpro, companheiros. Por que o Simpro está tão distanciado da categoria? Porque o próprio processo eleitoral é de distanciamento. A gente não teve debates como esses por regional. Nós não tivemos um financiamento de campanha democrático para todas as chapas. Por exemplo, a crítica vale para as duas chapas. Né? A chapa 1, que tem a maioria da comissão eleitoral, que poderia ter aprovado isso, um financiamento de campanha, mesmo seguindo aí os estatutos e tudo, e para a chapa 3, que fala que é a favor do financiamento estatal de campanha, mas a gente sabe, por exemplo, o PSOL foi financiado pela Gerdau, então o financiamento de empresas e tudo mais. A gente vê, fala que é dos trabalhadores, mas é financiado pela Gerdau. Aqui nas eleições, a nossa chapa, ela foi bancada, apesar de companheiros da chapa 3 ter falado na Assembleia que era bancado pelas superestruturas da CUT. Nós somos cultistas porque nós consideramos que é preciso unificar a luta nacionalmente dos trabalhadores e não dividi-la.
fortalecer e unificar uma central que tem poder de fogo. E isso foi provado nas últimas manifestações. Nós não somos budistas porque fomos financiados. A nossa camiseta é vendida, a nossa campanha foi à base de rifa. Apesar de ter a CUT aqui, a gente defende essa unificação. E eu acho que isso é importante para ser discutido na categoria. O problema da comissão de negociação, do radicalismo. Eu acho que a gente tem que ser radical na defesa dos trabalhadores. Esse radicalismo, a Chapa 2 não abre mão desse radicalismo. E esse radicalismo a gente vai conseguir uma comissão de negociação com maioria da base, por exemplo. A gente não pode ter aquela comissão de negociação do jeito que está. A base não participa. A gente precisa filmar e colocar para a base o que está sendo negociado. Porque não dá para acreditar mais em promessas e boas intenções do governo, como sempre acontece. Ele escreveu aqui que vai dar. Ele prometeu que vai fazer. Eu não quero saber de promessa. Basta as eleições, que a gente tem que engolir goela abaixo promessas absurdas. A gente quer uma comissão com maioria da base e sim, uma campanha salarial que seja em defesa radicalmente dos trabalhadores aqui na base e lá na comissão de negociação. Vou passar a palavra aqui para Chabão. Companheiros, companheiras, camaradas e colegas, olha só, vou começar a falar da questão das assembleias regionais deliberativas, dos fóruns de mobilização e de organização, das reuniões de delegados sindicais e tal. Primeiro assim, nós sempre defendemos, e acho que essa é a defesa comum das três chapas, que nós temos que construir a unidade da categoria, não é isso? A unidade da categoria é fundamental para a gente construir um bom processo de mobilização e um enfrentamento que sempre está presente, sobretudo com os governos neoliberais. Partindo disso, se nós fizermos, a partir de daqui a pouco, assembleias regionais deliberativas, o que nós vamos estar criando na prática são categorias por cidade. Porque cada cidade vai fazer a sua deliberação. Não está correto fazer assim. Por isso que as assembleias regionais nossas, a gente faz o debate, pega todas as propostas e encaminha elas. Esse é o método. Na reunião de delegados sindicais é a mesma coisa. Para que serve a reunião de delegados sindicais? Para a gente organizar as nossas regionais, as nossas escolas, a partir de um debate que vai ser exaurido e esgotado na Assembleia Geral, que é o nosso maior fórum. A nossa categoria tem uma dinâmica muito diferente das demais. A maior instância da nossa categoria é a Assembleia Geral, maior que o Congresso, inclusive. Então não dá para a gente ir nessa lógica de achar que é democratizar, tornar todos os espaços deliberativos. Não é. É trabalhar contra a unidade da classe trabalhadora. É trabalhar contra a unidade da nossa categoria. Isso não ajuda a classe trabalhadora. Outra coisa, gente, com relação ao PL 257. O PL 257, todos os companheiros aqui da regional sabem, em todas as escolas que eu fui, nós, na verdade, fizemos o debate do PL 257, inclusive externando a posição da CUT contra o PL 257. A gente pode discutir as estratégias que foram adotadas para enfrentamento, mas não pode dizer que não houve uma posição oficial da CUT, do Sindicato dos Professores e uma crítica com relação ao PL 257, porque nós também entendemos que esse PL 257 é uma excrescência, que ataca o direito da classe trabalhadora, prevê redução de salário e congelamento de salário de no mínimo 2 anos. Não tem como nós sermos a favor. Por isso, nós tivemos vários atos. Nós passamos nas escolas aqui, inclusive dando informe. Teve uma reunião com a participação da CUT, da CTB, da Conlutas, da Intersindical, da NCST, da CGTB, todas as centrais sindicais, com o Berzoin ainda na condição de ministro-chefe ministro-chefe do governo, da Secretaria de Governo, onde ele se comprometia a paralisar a tramitação do PL 257 e a gente continuar o debate. Então, isso foi fruto de uma organização que não foi só cutista, não. Foi de todas as centrais sindicais. Foi uma ação de todas as centrais sindicais. Então, nós temos que ser honestos para dizer também que há um enfrentamento e um enfrentamento unitário. E que o enfrentamento unitário proposto e encaminhado foi em conjunto com as demais centrais sindicais. Não pode jogar isso só nas costas da CUT. Não é honesto fazer isso.
A outra coisa, gente, é a questão da democracia de base. Olha, uma das propostas que está presente no nosso material, todas e todos vocês devem ter visto, é exatamente isso. Eu tinha dito isso na apresentação da chapa. É fortalecer a nossa organização por local de trabalho. Nós entendemos que isso é fundamental. É fundamental isso que está acontecendo. Por isso que quando a Sábia ligou, no primeiro momento, convidando a gente para o debate, eu disse, nós iremos, não foi isso? Sem nenhum titubeio, porque é importante isso, porque a gente entende que a organização por local de trabalho, a organização de base, a organização regional, as assembleias regionais e reuniões de delegados sindicais são fundamentais. Essa é a proposta para nós aprofundarmos. Agora nós temos que discutir também, porque não dá para a gente ficar achando que a nossa categoria ela é inerte à conjuntura. Nós temos que entender por que é que a categoria tem se... Por que a categoria tem se distanciado também, como disse os companheiros, da luta. E não é da luta por causa que é a chapa 1. Por que os companheiros que estão na oposição há tanto tempo não conseguem aglutinar tanto? Por que não conseguem fazer o debate também? Porque nós temos um fenômeno hoje, gente, que é de criminalização dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, que tem uma força muito importante a partir da mídia, a partir das informações. Na década de 80, eu ia, viu, companheiros, eu ia lá da rodoviária a pé, lá para o Mané Garrincha, de ônibus inclusive, para as nossas assembleias, porque nós não tínhamos informação na escola. Hoje nós temos a informação. Isso também é um fator de desmobilização que a gente não pode desconsiderar. Então, o que nós propomos é aprofundar a mobilização, para concluir, aprofundar a mobilização da nossa categoria, fortalecer as instâncias de discussão da nossa categoria, mas ter como único espaço deliberativo a Assembleia Geral. Porque se não fizermos assim, a gente vai desconstruir a unidade que a gente vem construindo ao longo dos anos aí. Obrigado.